Olá, seja bem-vindo. Eu sou Maria Angélica, sou terapeuta integrativo e hoje nós damos início ao projeto do Café com Terapia, onde nós vamos trazer diversos profissionais de todas as áreas, tanto das práticas integrativas quanto da área da saúde, para que a gente possa integrar e entender um pouquinho mais como funciona e como você pode melhorar a sua qualidade de vida. E hoje, com muito prazer, nós recebemos o Rani Dufek, que é diretor do Instituto Princípio Kaizen e vai falar com a gente um pouquinho sobre inteligência emocional. Muito obrigada, Rani, por ter aceito esse convite e seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast do Café com Terapia. Legal, Angélica. Poxa, brigadão. Primeiro, obrigado pelo convite. Me sinto honrado aqui em saber que é a primeira edição do programa e fico bastante feliz em poder estar participando. Bom, meu nome é Rani Dufek, sou treinador do Instituto. O título de diretor, ele fica abaixo. Primeira coisa é treinador. Então, eu sou um treinador comportamental, trabalho com programação neurolinguística, com coach, com gestão emocional. Busquei alguns conhecimentos fora do Brasil, várias formações aqui dentro, mas principalmente fora do Brasil, referência Estados Unidos, Europa, América Latina, buscando o que tem de melhor. E já há 15 anos no mercado aqui, trabalhando com unidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, recentemente abrimos lá no Mato Grosso, e a última unidade, mais nova, que é aqui mesmo, aqui em Ponta Grossa. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje e poder contribuir. Que legal. Ai, bacana. E como primeiro tema, né, discutindo muito aí com a nossa equipe, não tinha como a gente não começar falando sobre inteligência emocional, né? Então, quando a gente fala sobre inteligência emocional, vem muitas questões, né, muitos questionamentos. O que é inteligência emocional? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como você entende a inteligência emocional hoje. É legal, porque há um tempo atrás, você encontrava o termo controle emocional. Isso era o que era mais falado, era o que era mais evidenciado. As pessoas acreditavam que era possível controlar a sua emoção. E pensa bem, você acredita que dá para sair de casa e escolher não sentir uma emoção? Com certeza não. Hoje eu vou sair de casa, eu não vou sentir raiva. Hoje eu vou sair de casa, eu não sinto medo. Ou seja, o termo controle emocional, isso está em desuso. Com a evolução, nós encontramos o termo inteligência emocional e esse livro que você trouxe aí, ele apresenta muito bem. Na década de 60, um psicólogo chamado Paul Ekman, ele defendia que nós possuímos seis emoções básicas. Essas 6 emoções eram o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, o nojo e o espanto. Com o passar do tempo e a partir dos estudos do Ekman, essas emoções elas demonstravam traços que nós chamamos de MCRs, são movimentos corporais de representação interna, e elas traziam alguns traços que caracterizavam de forma generalista o que a pessoa está sentindo. A partir dos estudos do Ekman surgiram tantos outros. Um psicólogo que surgiu depois, um cara chamado Daniel Goleman, aí sim, PhD em psicologia, escritor do Inteligência Emocional, jornalista, foi colunista do New York Times durante muito tempo. O Goleman, ele traz a inteligência emocional e ele apresenta que nós possuímos, para ter uma boa inteligência emocional, são 4 domínios. Você precisa possuir esses 4 domínios. Primeiro deles, e eu acho que a partir disso, a gente consegue abrir um pouquinho mais sobre a gestão das emoções. Primeiro domínio, autoconsciência. Já aconteceu o motivo de estar sentindo alguma coisa e não saber nem o que é? Sim, várias vezes. Talvez em consultório, em atendimento, você tenha recebido pessoas, pacientes que te procuram com peso nas costas, alguma coisa trancada. É uma somatização daquilo que ela está sentindo. E a pessoa não tem consciência daquilo que ela sente. Primeiro domínio, então, autoconsciência. Você saber o que você está sentindo. A partir do momento que você já sabe o que você está sentindo, já sabe qual é o nome daquilo que você sente, existem alguns caminhos. O próximo, autogestão. Esse é o segundo domínio do Goleman. O que é autogestão? Caramba, o que eu estou fazendo? O que eu faço com a raiva que eu sinto aqui? O que eu vou fazer com a tristeza que está apertando? O que eu faço com o medo? O que eu faço até com a alegria, né? E essa questão é interessante, Rani, a questão do como eu faço, mas eu diria também assim, o porquê eu estou sentindo, né? O questionamento, né? O nosso cérebro, ele é muito inteligente, né? Então, quando a gente aprende a fazer as perguntas corretas, nós mesmos, em algumas situações, conseguimos respondê-las, né? Tipo, o porquê estou sentindo, né? O pra que isso, né? É legal, Angélica, porque é o seguinte, você consegue trazer uma resposta, mas quem é que te garante que a resposta que você está trazendo é uma resposta sincera com você mesmo? Sim.
Quem é que te garante? Quem é que garante que essa resposta não é uma grande cortina de fumaça para acobertar algo mais profundo e doloroso e que a pessoa não quer botar a mão para mexer? Com certeza. Por isso que a ajuda de um profissional em alguns momentos é fundamental. É a pessoa que vai te manter no caminho, que vai te levar em direção ao encontro com aquilo que você está buscando. O ser humano, ele tem o senso de autoproteção, a sobrevivência, você vai querer fugir da dor. São dois estímulos que colocam uma pessoa em movimento. Uma delas é para ir em direção ao prazer e outra é para fugir da dor. Exatamente. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, a gente fala muita questão de dar vazão para as emoções, né? Então, quando a gente não dá vazão para essas emoções, o corpo acaba falando por si, né? Então, o medo, a pessoa acaba tendo dificuldade em caminhar, muita dor na lombar, né? E às vezes ela não percebe. E ali, às vezes, numa anamnese, numa conversa muito rápida, a pessoa fala, nossa, eu comecei uma dor da lombar que veio do nada, né? Todo mundo fala do nada, né? O câncer apareceu do nada. Não, o corpo dá sinais, né? As emoções tentam falar, você não consegue dar vazão para isso e, consequentemente, o corpo vai estar sentindo essa questão. É consequência, né? Com certeza. É uma consequência. O corpo acaba pagando pela consequência daquilo que vai sendo somatizado. E aí, Angélica, aqui entra aquela sacada. Autoconsciência, quando você sabe o que está sentindo, autogestão é o que eu faço com isso? Como é o processo? Muitas vezes as pessoas acreditam em emoção boa e ruim, positiva ou negativa. Eu até nem sei se você que está nos ouvindo agora, você que está assistindo, você acredita em emoção boa e ruim? Responde aí. Tem uma pausa aqui, tá? Que é você pensar e responder para você mesmo. Você acredita em emoção positiva ou negativa? Já respondeu, sabe? E muito se fala, né, no filme Divertidamente, né, que é um filme maravilhoso, fantástico. Eu volto e meia quando eu tô... Curioso pra ver o 2. Ai, nem falha, já marquei na minha agenda para assistir o 2. E como explica de uma forma lúdica as emoções, né? Às vezes a pessoa, é voltado para criança, e não, é voltado totalmente para adulto. Então, se você ainda não assistiu, deixa um tempinho no seu final de semana aí e assiste. Tu vai entender um pouquinho mais sobre o que a gente está falando aqui sobre as emoções. Bom, agora acho que já deu tempo para que se pensasse e respondesse. E a verdade é que não existe emoção ruim, não existe emoção negativa. O que existe são resultados que você acaba coletando quando você age, se comporta, reage pelo efeito de uma emoção. Talvez você já tenha, sentindo raiva, falado algo para uma pessoa, talvez até próxima a você mesmo, uma palavra carregada de raiva e que você se arrependeu depois. Ou até mesmo pelo efeito da emoção do medo. Você ter sentido medo de fazer algo, dado um passo a mais, e de verdade, na hora não vem aquela, nossa, eu estou sentindo medo. Não. Eu estou cauteloso, eu estou prudente. É medo. Só que você não sabe como lidar com ele ainda. E, em bem verdade, todas essas emoções, seja o medo, seja a raiva, seja a tristeza, elas podem ser utilizadas de uma maneira totalmente positiva e possibilitadora. Para isso, a pessoa precisa saber como utilizar, como lidar. Exatamente. E falando também um pouquinho sobre a linguagem corporal, né? A tristeza, né? Você não vai ver uma pessoa triste andando na rua, empoderada, com a postura ereta. Geralmente você vai ver ela mais fechada, mais pra dentro. O que isso tá querendo dizer, né? Tipo assim, é introspecção, olhe pra dentro. O que né? Para de olhar pra fora. Pare de olhar pra fora, volta pra dentro, que a partir disso você vai conseguir vislumbrar algo muito melhor. E muitas vezes as emoções, e a gente está falando aqui basicamente em 4 emoções, medo, raiva, tristeza e alegria, porque são consideradas emoções básicas. Isso em 2014 foi publicado um artigo na Universidade de Glasgow, na Escócia, onde eles defendiam e mostraram, apresentaram o porquê. As 6 emoções que o Ekman trouxe, elas socialmente elas se distinguem. Agora, fisiologicamente, não. A área de ação de cada uma delas do sistema nervoso é o mesmo. Então, das 6, caiu o nojo, o espanto e ficaram medo, raiva, tristeza e alegria. Falando sobre medo, sobre a raiva, a tristeza. Tem gente que detesta ficar triste e busca a forma, como você estava falando, de fugir da tristeza. Quando a pessoa começa a buscar a tristeza, se a gente pensar o que você falou antes, sobre a somatização, aquilo que eu penso e como meu corpo está reagindo a isso, a tristeza nada mais é do que um grande alerta na vida de qualquer pessoa. Ela vem para mostrar que tem alguma coisa errada. Para de olhar para fora, olha para dentro, encontra o problema e resolve. Esse é uma grande sacada da tristeza. Só que antes de olhar para isso, a pessoa já não quer nem olhar para a tristeza. Ela já não quer nem sentir o que ela está sentindo. Já avalia como algo negativo. O processo de autogestão é você ter consciência de como utilizar cada uma dessas emoções e todas as outras emoções secundárias e as derivadas dessas
que vão impactar no teu corpo, que vão impactar na saúde física de qualquer pessoa. Sim. A alegria, tem pessoas que acreditam que é fabulosa. E de fato é muito bom de estar alegre. Só que muitas pessoas sentindo alegria acabam fazendo coisas e se arrependem pelo resto da vida. Pra você ter uma ideia, carnaval. O período de carnaval é um período de muita alegria. E tem pessoas que sobre o período de carnaval, sentindo muita alegria, fazem coisas que vão se arrepender pelo resto da vida. E só fez e gerou arrependimento pelo simples fato da pessoa estar se sentindo alegre. Independente da emoção, você ter uma boa gestão dessas emoções, só a boa gestão já vai te trazer resultados diferentes. Falamos sobre o primeiro e o segundo domínio do Goleman, né? Sim. E interessante essa fala, Rani, porque me remete muito também a jovens que querem fazer parte de determinados grupos. E isso acaba fazendo com que, todos os meus amigos são felizes nas redes sociais e eu também tenho que ser feliz. E aí ele acaba anulando aquela emoção que ele está sentindo naquele momento para pertencer a algo. Aí acaba fazendo fotos e vídeos como se fosse realidade e acaba fugindo um pouco da sua própria realidade para aparecer, né? Vamos pegar o efeito da tristeza na vida de uma pessoa, tá? A tristeza ela vem para te mostrar que é um problema. Só que, conscientemente, a pessoa não gosta de se sentir triste. Sim. Não traz uma sensação legal. Para fugir da tristeza, ela busca uma falsa sensação de problema resolvido. O que ela vai fazer? Ou vai para uma balada, ou vai sair, vai para os amigos, ou vai sair de férias, ou vai cair na bebida, na comida, nas drogas. São cortinas de fumaça que estão sendo construídas para gerar uma proteção para o sistema daquela pessoa, para que ela conscientemente não caia em sofrimento. Ela sai da realidade, ela passa a viver um mundo paralelo, sai do ar, para não entrar em contato com aquilo que faz doer. Seria a mesma coisa, você colocar tua mão em um ferro quente, você afasta do ferro, ele para. Sobra uma consequência, mas com o passar do tempo vai abrandando. Sim. Se você volta a mexer no ferro quente, o calor volta, a dor volta novamente. E mais, não precisa nem encostar, basta aproximar e sentir o calor aonde já está lesionado, que a dor vem de forma maior ainda. E isso a tristeza faz. Se a pessoa não tem maturidade emocional, para ir lá e resolver a parada, resolver o problema, e muitas vezes o problema é pequeno, só que ele é deixado para trás e ele acaba ficando gigante. E gigante porque aqui dentro, Angélica, vai produzindo muito conteúdo. Em um deles, a gente chama de imaginação destrutiva, que é a capacidade que o ser humano possui de distorcer a realidade e criar nessa realidade situações negativas para a sua própria vida e de outras. A pessoa entra em sofrimento por uma coisa que sequer existe, sequer aconteceu, sabe lá se vai acontecer. E o nosso cérebro, na verdade, ele não entende, né, o que é real e o que é imaginário, né? Então, a partir do momento que a gente toma essa consciência, a gente consegue trabalhar muito melhor as nossas emoções nesse quesito, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. O teu sistema ele não vai compreender mesmo, de fato, o que é real e o que é imaginário. Se a gente for buscar algumas referências, alguns livros e tal, o próprio livro O Segredo, ele traz lá o seu embasamento, independente da maneira, daquilo que a pessoa acredita. Uma coisa eu posso te garantir, e isso eu te sugiro até um teste, tá? Começa a pensar em coisas legais na tua vida, em memórias positivas. Começa a lembrar só de coisas que foram legais na tua vida. Tudo que deu certo, tudo que já funcionou. Abre essa Gestalt, uma gavetinha do teu sistema, que tem memórias positivas ali dentro. Começa a folhear elas. Pega fotos de aniversários que foram legais, pega fotos de viagens que foram bacanas, busca memórias do teu passado onde foi muito legal. Começa a perceber a sensação que o teu corpo vai ter. As emoções se traduzem de forma química no teu sistema. O teu corpo ele vai entrar em ação. A partir do momento que você tem pensamentos positivos e o teu cérebro ele não distingue imaginação de realidade, ele começa a produzir sensações positivas. E agora a mesma coisa, para você entrar em ação, para você fazer o que tem que ser feito, para você ter uma vida mais plena, pura e feliz, qual tipo de memória melhor a ser alimentada? Qual tipo de pensamento? Com certeza, os bons. Quando você trabalha com pensamentos positivos, e isso é algo que eu valido bastante sobre o próprio segredo, o pensamento positivo, ele produz pensamentos que geram sensações. E essas sensações alinhadas com pensamentos positivos, com memórias positivas, vai te trazer comportamentos e reações inerentes àquilo que você está acreditando.
Você constrói uma linha de raciocínio totalmente diferente se você olhasse para o mesmo fato e começasse a lembrar dos problemas que você já teve quando você parou com um fato daquele. Você começa a buscar os programas que rodam dentro do seu sistema nervoso, você começa, em vez de trazer os programas que vão te levar no ponto A, você começa a buscar os programas que te impediram um dia de chegar no ponto A. Isso coloca o teu corpo em nocaute. Você começa a sofre o impacto, a porrada toda que vem de cima, por conta daquilo que você está acreditando. Por isso, o pensamento positivo, ele é importante, claro que é, e ele promove uma mudança química no teu corpo. Te deixa mais ativo, te deixa mais feliz, te deixa mais ativo em direção aos teus objetivos. Exatamente. E é interessante, né, o ser humano, porque, por exemplo, a pessoa recebeu 10 feedbacks positivos e um negativo. Ela vai levar para sempre aquele negativo. É impressionante. É impressionante. Ele vai focar, né? Tem essa tendência em focar no negativo. É muito fácil. É muito fácil. Tanto é que os feedbacks negativos, as pessoas acabam, elas aceitam, reclamam, não gostam, mas ela engole isso. É aquela história, nossa, eu tive que engolir um sapo. Porque engolir um sapo, o que é isso? É uma sensação. Só que não existiu nada que você tenha que passar por isso. Só que você somatizou nesse momento algo que você pensou. Ouviu uma palavra que impactou no teu sistema de forma negativa, a sensação que vem para o teu corpo é como se aquilo fosse real. Então ele fica atravessado. E aí, dali para frente, o que vai acontecer? Comportamentos e reações inerentes ao que você está sentindo. Tem pessoas que abrem mão de metas, abrem mão de conquistas, abrem mão de relacionamento, pelo simples fato de não saber lidar com as próprias emoções. Com certeza. Rani, eu gosto muito quando você fala sobre a fase de 0 a 7 anos, de como as emoções impactam nesse período, na fase, né, na primeira infância. O nosso sistema, hoje, tá, independente da idade que você tem, os nossos comportamentos, as nossas reações, eles são criados, são programados ali na fase de primeira infância, que vai, sim, 0 aos 7 anos de idade. Talvez você já tenha ouvido falar que dos 0 aos 7 anos a criança está formando ali a personalidade dela. Para nós, dentro da programação neurolinguística, dentro da PNL, até os 7 anos de idade, algumas literaturas até trazem 8, mas até os 7 anos de idade, a criança está formando uma estrutura de crenças. Até aquela faixa etária, até os 7 anos de idade, a fase da primeira infância, a criança ela opera, é o inconsciente puro. Ou seja, ela é totalmente literal. Uma criança, quando ela é pequena, ela não sabe distinguir o que é. Ela não tem o sentido da malícia, do figurativo. Não. Para ela, tudo é o que você falar que é. Eu lembro de uma vez, eu morava em um sítio, eu estava em Porto Alegre, e eu estava com a minha filha, a Laura estava com uns 4 para 5 anos, e eu falei com ela, filha, vamos lá vamos lá pegar limão no pé. E ela ia de mão comigo. No meio do caminho, ela travou. Eu lembro. Filha, o que aconteceu? Ela parou, levantou o pezinho e olhou, papai, não tem limão no pé. O que é isso? A literalidade. Caramba, eu não entendi. Eu falei, vamos lá na árvore, no limoeiro, que lá tem limão, então. Por quê? A literalidade dela, na hora. O que é pé? Pé é o que ela tem, é o que ela usava para caminhar, é o que ela utiliza para andar. E essa faixa etária aí, as crianças vão gravando informações. Surgem fatos, surge um fato qualquer na vida da pessoa, se dá um significado. O significado não é... O fato é só um fato, o significado está associado com o teu background, com tudo que você tem aí dentro, as comparações você vai fazendo que você já viveu. Só que uma criança de 0 a 7 anos, ela tem pouco conteúdo ainda, ela tem pouco recurso, mas é o que ela tem naquele momento e é o que ela vai utilizar. E é interessante porque, por exemplo, né, uma criança bate o dedo no chão, né, e começa a sangrar, para ela aquilo é o fim do mundo, né? E muitos pais não entendem que precisa explicar, olha, tudo bem, está sangrando, está doendo, mas vai ficar tudo bem. Ah, não foi nada, sai daí, tá Claro tudo que certo. foi. Né? Claro que foi, esfolou a pelezinha. Exatamente. Então, para a criança, precisa se ter paciência em explicar, né, o que ela está sentindo. Por exemplo, tá fazendo birra. Não, ela não sabe lidar com a frustração. Então, você está sentindo nesse momento frustração. Então, olha, deixa a mamãe te explicar, deixa o papai te explicar. Sabe o que eu vejo com isso? A volatilidade que começa a acontecer. Você já parou para pensar? Outro dia eu estava pensando e me caiu umas fichas. Os relacionamentos hoje. Muito superficiais. Por quê?
Se não deu certo, tal, joga e pega a próxima. Família, volátil. Você vê uma desconstrução da família. Não é generalizada, mas se vê em muitos aspectos as famílias. Valores. É volátil. Eu estava conversando com o superintendente da Rede Atlântica, uma rede de hotéis bem grande, atua em todo o Brasil. Nós estávamos conversando com ele em Curitiba. E ele me falando sobre a dificuldade hoje para mão de obra, para o trabalho. Ele, olha, as pessoas entram aqui, existe hoje a demissão silenciosa. Ah, não quero mais, tá me enchendo o saco. Arrasta para o lado, joga, pega outro. E isso tudo muito estimulado, é uma hiperestimulação que começa desde muito cedo com os eletrônicos. Os vídeos com engajamento hoje, olha, a pessoa que estiver assistindo esse podcast e assistir ele de ponta a ponta, seja lá fora da média, tá? Pode ter certeza. Mas, se for avaliar depois, você vai ver que a grande maioria vai ficar nos primeiros segundos, primeiros minutos. Por quê? A pessoa não busca um entendimento completo. Tudo é muito dinâmico e muito volátil. E essa volatilidade que eu percebo nos eletrônicos, como os shorts, os TikToks, os Reels, seja lá o que for, que são cada vez menores, e gera uma hiperestimulação que traz um estresse. Se eu não gostei, eu jogo pro lado, porque eu não quero me frustrar, eu jogo pro lado. E isso que acontece. Aqui dentro ele somatiza, ele materializa, e quando você vê, são os relacionamentos que são jogados pro lado, são a vida profissional que é jogada pro lado, são os cursos, as faculdades que são arrastadas pro lado, é a inconsistência que é gerada por conta de uma programação criada lá na base. Eu sei que para os pais, eu tenho 3 filhas, então eu sei bem que para os pais ali um eletrônico, ele, nossa, muitas vezes é o que te dá sossego, né? Exatamente. Mas para pensar o tempo que você tem com os pequenos. E esse sossego tem consequências. Por exemplo, tem vários estudos... Esse sossego vai te trazer futuramente insossego. Totalmente. E vários estudos que eu tenho acompanhado sobre sinais de demência aos 10 anos de idade nas crianças. Alienação. Alienação, porque elas não pensam mais. Aí, às vezes, 4 anos, meu filho não fala, mas fica o dia inteiro no telefone, né? O ócio criativo, né? Tipo, tira a tela do seu filho, deixa ele brincar com a panela, brincar com os potes da cozinha. Isso faz com que ele aprenda a lidar com o ócio, aprenda a se frustrar e criar algo novo. Aí você tá com ali tudo pronto, ele não tem por que pensar, por que eu vou criar? Né? A inteligência artificial hoje tá aí. Hoje o diferencial é você pensar sem a inteligência artificial, né? E é cômodo, óbvio, para mim é muito mais fácil criar um conteúdo, botar ali no chat GPT e tá tudo certo. E de verdade, eu acredito que essas tecnologias, elas não vão deixar de existir, tá? Não. E também não sou contra. Não, de forma alguma. Elas vieram para facilitar, né? Você tem que usar, o equilíbrio, né? Da mesma maneira como um tempo atrás, década de 90, década de 80, você tinha lá uma agendinha. Os teus telefones ou tava aqui, ou ele estava numa agendinha de bolso, que você ia por ordem alfabética para saber o nome da pessoa e pegar o número. Você não precisa mais pensar nisso. Você perde o celular, você perde a vida, né? Porque eu só sei o meu telefone. Tipo, minha mãe, qual é o número da minha mãe? Não sei. Não, mas é só falar ali, ligar, mãe. Pronto. Exato. Tá ali, ele vai. Você não precisa gravar mais. Por um certo lado é muito positivo, porque a gente permite pensar em outras coisas, mas de outra maneira, ele vai acabar te atrapalhando bastante, porque não estimula o teu cérebro a continuar trabalhando. E aí entra no ócio. E quando isso acontece desde cedo, com as crianças, onde elas não precisam mais ficar pensando, não sabe lidar com frustração, não entende como funcionam as emoções. O sistema de educação agora, eu acho que é coisa bem recente, tá? A educação socioemocional nas escolas é coisa de uns 10 anos, aí, 12 anos pra cá, que algumas escolas começaram a inserir. Tá? Então isso eu vejo com muito bons olhos, eu acho que é totalmente possibilitador. Só que de verdade, a grande maioria das pessoas que está acompanhando agora, eu não tive, você não deve ter tido também, nós não tivemos isso na base. Não. A gente vai aprendendo, é o seguinte, foi na base da porrada mesmo, é batendo com a cara no muro, é errando, é acertando, é aprendendo na dor, aprendendo no prazer. E hoje, dessa maneira, seguindo essa linha aí, onde existe essa volatilidade, onde as pessoas não estão preparadas para lidar com as suas emoções,
onde não tem um entendimento, você vai produzindo cada vez mais uma geração fragilizada, uma geração de mimimi. Porque quando era criança bastava esfolar o dedo e chorar que alguém vinha e socorria. Quando era pequeno chorava e ganhava mamazinho. E os pais hoje, para evitar que a frustração dos filhos aconteça, alimentam isso por muito tempo. E quando cresce não consegue lidar com um superior que está dentro da empresa te determinando que você tem que cumprir meta, meu amigo. Você tem que entregar resultado. Isso aqui não é uma entidade filantrópica, você está aqui para entregar resultado. E quando surge uma cobrança porque a pessoa não está chegando sequer na média, aí é um assédio moral. Com certeza. E falando dessa questão de empresa, né, Rani? Muitas empresas hoje contratam pela parte técnica, né? Acabei de contratar um doutor, mestre doutor. Currículo, né? O currículo é lindo, perfeito. Mas aí você vai ver, você contratou pela parte técnica e acaba demitindo pela questão emocional. Porque aquela pessoa, ela gastou tanto tempo da vida dela, né? Se profissionalizando naquela questão e esqueceu, deixou o emocional de lado. Isso aí é clássico. É muito investimento na parte técnica e pouco na parte pessoal. Se colocar numa balança, se fizer um cálculo, dos 4 anos de idade, a criança obrigatoriamente ela tem que estar em uma escola. Tá? Com 4 anos de idade, obrigatoriamente ela tem que estar, senão o conselho tutelar vem atrás. Sim. Tá? Então tem que estar lá, é lei, você tem que cumprir. Dos 4 anos de idade até o término de uma formação acadêmica, coloca lá mais um curso de inglês, coloca de repente uma pós, em média, estou falando só de valor de boleto, tá? Ticket médio aí, R$500 mil, aproximadamente. É o que você gasta dos 4 anos de idade até a pós-graduação. Não entrei em mestrado mais, não entrei em doutorado, não, paramos por ali. Um pós-doc, não, só até ali. Agora, R$500 mil. Isso daí são números trazidos pelos trabalhos que eu venho fazendo e trazido pelos próprios participantes, onde eu peço qual é o valor da mensalidade da escola do filho de 4 anos. Quanto paga? Pega o máximo, pega o mínimo, joga uma média ali, sempre uma média baixa, tá? Então, em média ali e dali para frente, em média, R$500 mil. Sem alimentação, sem considerar material, sem considerar os trabalhos, o transporte, o tempo, nada disso. E a pergunta que eu faço é a seguinte, logo depois é a seguinte: parte técnica, R$500 mil. Quanto você já investiu no teu desenvolvimento pessoal? Você já investiu na tua capacitação, na maneira como você lida com as tuas emoções? Com a parte com os teus soft skills. Hard skill é barbada. Esse aí basta você comprar um cursinho na internet, basta você se inscrever na faculdade, você procurar um instituto de ensino, você vai aprender. E é muito mais fácil quando você não tem resultado positivo, não chega no que você quer, você encontrar para não sofrer, eu preciso fazer alguma coisa, buscar uma capacitação técnica, porque essa daí ela tem uma linha temporal que você enxerga. Sim. Tem uma barrinha de status que está aumentando, tem os semestres que estão passando, os meses que estão indo, os dias que estão sendo vencidos. Então você vai vendo. E investe ainda mais na parte técnica. Só que se não existir uma equiparação, se não buscar um equilíbrio disso, não vai resolver. Com certeza. Quantas pessoas você conhece que tem excelente formação técnica, excelente formação acadêmica, sei lá, fala mais de um idioma, 2, 3, 4, tem formação internacional, doutorado internacional, mas putz, fora do mercado de trabalho. Em contrapartida, é possível que você conheça pessoas que talvez não tenham nem ensino médio, mas são pessoas que têm um resultado acima da média, pessoas a serem observadas, admiradas e que têm um excelente resultado. Qual é a diferença? O investimento na parte pessoal. Com certeza. Então é fundamental que você consiga autoconsciência, saber o que você está sentindo, autogestão, saber como lidar com isso. E saber como lidar com isso é o que vai te proporcionar gerar empatia, que é o 4º domínio, é poder projetar isso, perceber o que o outro está sentindo, e esse é o 3º domínio, e o 4º, habilidades sociais. É você botar em prática tudo isso no teu dia a dia. Quando você atinge esses 4 domínios do Goleman, e você sabe como lidar com as suas emoções de maneira assertiva, você está preparado para o 5º domínio. O 5º domínio é a automotivação. E não importa o que você está sentindo, não importa qual é a emoção que você vai sentir. Mas a automotivação é a capacidade que você tem
e se motivar independente dos fatores externos, independente daquilo que estiver acontecendo na tua vida e você chegar nos teus resultados. Exatamente, excelente. E Rani, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a imersão de inteligência emocional, que eu acho que vai calhar bem sobre o que a gente está falando. Eu acho que encaixa bem sim. Olha só, são muitos anos na vida investindo na parte técnica. Por linha temporal, dificilmente você consegue recuperar esse tempo todo que você investiu só na parte técnica. Você não consegue equiparar a tudo que você já colocou. Por isso, você precisa de trabalhos mais intensos. Imagina o seguinte, você quer aprender um novo idioma. Se você pode se matricular em uma escola de idioma, frequentar ele por 2 anos e meio, 3, você está fluente naquela língua. Quanto tempo leva para você ter a mesma fluência ou mais? Se você muda para um outro país, vai morar lá imerso. Imersa, é muito mais fácil. Eu tive essa experiência quando eu fui morar no Peru, né? Eu fiz o Instituto Cervantes em Brasília. E, nossa, eu saí de lá, tirava 10 em todas as provas, na prática, na teórica, e beleza. Cheguei lá. No primeiro dia, eu não sei falar espanhol. Mas foi a questão de uma semana, porque eu tinha que pensar em espanhol, tinha que responder em espanhol, eu não tinha outra opção. As pessoas não falavam em português, né? Então, de fato, a imersão é fantástica. E aí que entra, então, o treinamento transição, que é um treinamento imersivo de inteligência emocional. Quando você fica imerso, você pode pegar o livro do Goleman, Inteligência Emocional, um excelente livro, tá? Um livro bastante robusto, ele traz muita parte técnica do entendimento, mas nada se compara à experiência vivencial. Uma coisa é eu te falar sobre como as emoções funcionam e outra coisa é você perceber no teu corpo as emoções funcionando. O transição é um treinamento que ele acontece em 3 dias, ele começa numa sexta-feira à noite. O horário de início dele, às 21h29, pontualmente. Obviamente, o participante precisa chegar lá antes disso, por volta das 19 horas, acomodar bagagem, fazer check-in no hotel, jantar, retirar o material. E a pessoa permanece hospedada de sexta-feira até domingo. No domingo, o treinamento acaba por volta das 14 horas. Durante esse período, o participante vai vivenciar as 4 emoções básicas: medo, raiva, tristeza e alegria. Você vai perceber como você lida com essas emoções, como essas emoções impactam nos teus comportamentos, como elas impactam nos teus relacionamentos, quais as consequências positivas e negativas que cada uma dessas emoções já trouxe para você. Você perguntou antes ali sobre a questão da fase de primeira infância. Sim. Você vai gravando informações do teu sistema até os teus 7, 8 anos. Passou disso, você passa a comparar o que surge hoje com o que já aconteceu no passado. Independente da idade que você tem hoje, os comportamentos, as escolhas que você toma, não é com base em quem você é hoje, mas com base, na grande maioria das vezes, com aquilo que você gravou lá atrás, quando você era só criança. O transição ele te permite encontrar comportamentos indesejados, escolhas que você já fez, já tomou na tua vida, significados que você já deu e que naquele momento foram muito problemáticos e trouxeram consequências negativas, e passar por um processo de ressignificação, que é semelhante ao que você falou sobre a criança machucar o dedo e o pai achar, isso é uma bobeirinha. Você já deve ter visto talvez uma criança comparar 2 copinhos, né, para ver qual que tem mais ou menos suco. Pra gente, é uma bobeira porque você vê que é insignificante. Só que para a criança isso é um grande problema. Naquele momento o pai e a mãe olham para a criança e diz que isso é bobeira. Se a criança dá um significado, meu pai não me ama, minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim, minha mãe não me ama, é natural que dali por diante ela crie comportamentos e reações pertinentes àquilo que ela acredita. E o transição te permite sim encontrar momentos da tua vida, fatos do teu passado e que impactaram, gravaram a emoção do teu sistema e que hoje produzem os resultados que você está tendo. E olha, se você tem excelentes resultados na vida, parabéns, o mérito é teu. Se os resultados que você está tendo hoje não são legais, você acredita que podia ser melhor, mas não está contente com o que está acontecendo, parabéns, o mérito também é teu. O transição ele te permite encontrar esses pontos específicos, a gênese de problemas, e passar por um processo de ressignificação, aonde o que eu vejo como o mais legal de tudo, com total zelo, carinho e cuidado. Você não precisa expor, você não precisa falar nada, porque de verdade, só você sabe o que você tem aí dentro. E eu não preciso saber disso. Sim. Nem eu, nem ninguém da equipe.
Com certeza. E esses grupos, Rani, nessa imersão, qual é o número máximo de pessoas que participam dessa imersão? Angélica, o treinamento ele acontece com... Eu já ministrei treinamento em Minas Gerais com 12 pessoas, em Porto Alegre com mais de 140 pessoas. Então ele não tem um número específico, até porque ele é totalmente pessoal. Sim. Independente do número de participantes que tiver em sala, o cuidado é teu. Hoje nós estamos trabalhando com turmas que giram em torno de 20, 30, 40 pessoas. Sim. E esse é o objetivo. Então, Lá dentro você não é só mais um. sim. Lá dentro você tem um olhar, um cuidado específico. E esses grupos que se formam também, eles são levados por muito tempo. São grupos que funcionam como peers, que dão suporte ali o resto da vida. Sim. E quais são as ferramentas utilizadas para essa imersão? Dentro do treinamento nós utilizamos a programação neurolinguística, o coach, a gestão emocional, muitas bases da psicologia, da psicanálise. Dentro de todos os treinamentos eu sempre tenho uma psicóloga fazendo parte, compondo o meu time. Então nós temos toda a base da psicologia ali dentro e principalmente a programação neurolinguística, que é o que vai gerar ali uma amarra entre a comunicação que está sendo feita. É um treinamento dinâmico, ou seja, a pessoa não vai lá para ficar um final de semana inteirinho sentado só ouvindo. Não, ele é totalmente dinâmico. E isso faz com que você tire o que está profundo nos teus pensamentos, nas tuas sensações, externalize isso e sinta no teu corpo. Aonde que somatiza, aonde que pega. E sentir o impacto das emoções, a transformação ali é fantástica. Eu até lanço sempre um desafio. Na verdade não é um desafio. E sim um termo de garantia. Quando termina o treinamento, se a pessoa não gostou do treinamento, o valor pago nós devolvemos. Inclusive, valor de hospedagem, alimentação, material, tudo, devolve tudo. Porque não faz sentido pra gente entregar um produto que não faz sentido para a vida daquela pessoa. Sim, com certeza. Só que para isso é necessário que a pessoa permaneça no treinamento até o final. Como eu sei que muitas pessoas não gostam de sentir determinadas emoções, ou acreditam em emoções ruins ou negativas, e eu já te afirmo no início, cara, vai passar por isso, você vai sentir. Então, em determinado ponto do treinamento é natural que a pessoa vai estar sentindo algo que ela vai achar que não é legal. Porque considera que a emoção é ruim ou negativa. Mas isso tudo faz parte do treinamento, faz parte de uma estrutura que é muito bem construída. Eu já trabalho com esse treinamento aí há mais de 15 anos e sei os resultados. São milhares e milhares de pessoas que já passaram por esse treinamento, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. Tanto no Brasil quanto no exterior. Então eu sei exatamente o resultado que ele chega. E tudo que a pessoa vivenciar lá dentro, no final faz total sentido. Fica o convite aí. Legal, muito bacana. E o Princípio Kaizen agora está em Ponta Grossa também, né? Então, em breve a gente vai ter a imersão, né? O planejamento das imersões aqui em Ponta Grossa. Então, você que está ouvindo, né, é de Ponta Grossa, fica o convite para conhecer um pouquinho mais sobre o Transição e os demais cursos que a Princípio Kaizen vai estar trazendo para cá. E também tem outras cidades, a Kaizen. Eu gostaria que você falasse também, Rani, para quem está ouvindo, né? Hoje o podcast consegue alcançar muitos lugares, né? Então... Perfeito. Hoje o Instituto ele tem unidades no Paraná, são 4 unidades. Curitiba, Ponta Grossa, 2 vizinhos sudoeste do Paraná e Londrina. Nós temos uma unidade que está operando em Sinop, no norte do Mato Grosso, lá no nortão do Mato Grosso, e uma unidade em Porto Alegre. Então, qualquer uma dessas unidades aí, ela pode te atender tranquilamente. Basta encontrar qual é a mais próxima para você. O Transição está acontecendo nessas regiões. Tem um outro curso também, que é o Comunicação Eficaz com PNL. Esse é um curso de 3 noites. Esse, sim, ele tem uma abrangência nacional aí, então, em todas as regiões. Aí Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais. Então, qualquer outra região ele pode acontecer. E se você quiser também, é um curso que pode ser levado para dentro de qualquer empresa, para dentro de qualquer organização. São 3 noites, 12 horas de carga horária. E é um curso que vai entregar ferramentas para melhorar a qualidade da comunicação. Seja ela com o intuito de liderança, network, negociação, relacionamentos. Entender o que você fala, como as pessoas te entendem, o que te dizem e como você compreende. Pode ter certeza, no mínimo, o relacionamento é muito da hora, às vezes está dentro de casa mesmo. Comunicação é a chave de tudo, né? É o grande chave do sucesso. Legal, mas caminhando aí para encerrar o nosso primeiro podcast, gostaria de agradecer mais uma vez, Rani, pela sua disponibilidade, por trazer esse gostinho, né, um pouquinho mais sobre a inteligência emocional. Claro que não é o suficiente para que a gente possa entender, mas fica também o convite para conhecer mais sobre a imersão, né? Legal. O Transição, Inteligência Emocional. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Bom,
Eu vejo que são fatores fundamentais para que você possa chegar num resultado positivo, tá? Tudo que você faz na tua vida, você busca resultado. Tudo que você faz, você busca resultado. Resultado é alicerçado em 2 pilares, um técnico e um pessoal. Pilar técnico, toda a bagagem técnica que você tem para executar determinada tarefa, e a parte pessoal é as tuas competências pessoais, a maneira como você lida com tudo à tua volta, como você faz a gestão das tuas emoções, como você se comunica. Quando você consegue ter um equilíbrio entre desenvolvimento técnico e pessoal, você dá uma sustentação para resultado. E hoje, querendo ou não, você já tem resultado. Só que o teu resultado, muitas vezes, ele pode ser avaliado de forma negativa. E isso é fracasso. Resultado avaliado de forma positiva, isso é sucesso. Quando você tem sucesso em tudo que você faz, você busca a motivação e continua agindo. Agora, se hoje tem algum campo da tua vida, alguma área da tua vida que você está percebendo que o resultado não está alinhado com aquilo que você conscientemente deseja, pode ter certeza que a base disso pode estar um pouco mais abaixo. Está lá a nível inconsciente. Muito provavelmente em questões trazidas do teu passado. E aí entra a questão da programação neurolinguística. Entra o treinamento de transição, que vai trazer possibilidade de você ressignificar o que já aconteceu. Como é um treinamento de um final de semana, você vai fazer uma imersão, assim como para a Maria Angélica aprender o idioma em uma semana foi muito mais fácil do que ter estudado por tanto tempo, porque estava imerso, pensando, respirando e solucionando problemas no idioma. Lá você vai estar trabalhando com as suas emoções em um nível mais extremo. Fica tranquilo, toda pessoa pode participar, é muito tranquilo. E se você está querendo, então, atingir resultados de uma forma mais alinhada com aquilo que você conscientemente está buscando, fica o meu convite, participe da transição. Não abre mão disso. Não perde tempo. Se possível, deixa um link aí pro pessoal depois, mas acessa isso, entre em contato com a nossa equipe e eu te garanto, o treinamento vai fazer uma diferença absurda na tua vida. Entre em contato com a gente, vou ter o maior prazer em te encontrar lá dentro de um dos nossos treinamentos e principalmente que você me diga, nossa, eu assisti o podcast e foi a partir dali que me despertou o interesse em conhecer um pouquinho mais. Muito obrigado a todos vocês aí que ficaram assistindo a gente. Angélica, muito obrigado pela oportunidade e parabéns pela iniciativa. Eu acho que esse ponto de vista em conciliar as terapias, em conciliar a parte técnica com a parte pessoal, eu acho que isso é fundamental e uma maneira mais clara para que as pessoas possam ter o entendimento das consequências que as escolhas de hoje vão impactar no amanhã. Por isso, escolha hoje, vai lá, entra em contato com a nossa equipe e participa da transição. Legal. Obrigadão. Obrigada, Rani. E fica aqui o convite para que você continue seguindo o nosso perfil do Café com Terapia. Vão ter muito mais profissionais que a gente vai trazer aqui, vai trazer um bate-papo bacana. E se você tem alguma sugestão de conteúdo, vai ser muito bem-vindo também. E todo feedback é muito importante para que a gente possa fazer o melhor e entregar mais conteúdo para você. Até a próxima!